Gracias. O Senhor os abençoe a todos, meus queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas dos diferentes países onde se encontram. Saudações aqui também para vocês, aqui na igreja de Weston. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos a todos, a todas. Mas hoje quero enviar uma saudação muito especial, com muito carinho, a todas as igrejas do Equador e do Peru. As outras, pois, não fiquem com ciúmes. Equador e Peru, que ainda que são países próximos da Colômbia, e eu os deixei um pouquinho abandonados, mas abandonados fisicamente em pessoa, mas em espírito não, porque eu estou com vocês aí nos ensinamentos e nos estudos bíblicos. Só que sempre recordo e estão nas minhas orações, e eu oro ao Senhor por todas as igrejas. Mas hoje, uma saudação para todos eles, para os equatorianos, os irmãos, os peruanos. Que Deus os abençoe. Entre os e-mails que me enviaram, podem sentar-se. E entre os e-mails que me enviaram, tem um e-mail onde me fazem perguntas, e ali me perguntam, me dizem, eu quero que me explique o que significa entregar-se ao Senhor. Porque na igreja, vou e peço imposição de mãos, ou faço um questionamento, e o pregador me diz, você tem que entregar-se ao Senhor. Então a pessoa não entende o que significa entregar-se ao Senhor e me escreve para que eu responda. Como eu não tenho tempo para estar respondendo tantos e-mails, aqui vou responder não somente à pessoa, senão a todos que tenham a mesma dúvida sobre entregar-se a Deus, pois primeiramente é crer no Senhor. Nosso lema aqui, nosso evangelho, o evangelho que nós estamos pregando é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo é Deus. Então é o primeiro passo. Também crer que Ele é o caminho da salvação, é o caminho que nos leva à vida eterna. E entregar-nos ao Senhor, pois é confiar nele, crer, louvá-lo, glorificá-lo, cumprir os mandamentos. Entregar-se a Ele é afastar-se do pecado para agradar ao Senhor. Tudo isso se chama entregar-se a Deus. Viver uma vida reta diante dele. Nós sempre devemos fazer um exame de consciência constantemente para ver em que estamos falhando com Deus e ler a Bíblia, porque na Bíblia aprendemos todos os caminhos que conduzem a Deus, os aprendemos na Bíblia. Então nós lemos, aprendemos e dizemos, eu quero mudar nesse aspecto, quero deixar isto para agradar ao Senhor, quero fazer essas coisas bonitas que esse personagem fez, ou que Deus diz que tem que fazer. Vou fazê-lo, vou cumpri-lo para agradar ao Senhor. Tudo isso se chama entregar-se mais a Deus. Ter fé, confiança e agradar a Deus em tudo, orar, ler a Bíblia e estar atentos à palavra dele, a seus caminhos. Isso é entregar-se mais ao Senhor. Quando uma pessoa não se entrega ao Senhor, está completamente distraída com as coisas do mundo, com as coisas materiais da vida, com seus mesmos problemas e dificuldades e tudo que ele rodeia dentro de sua casa, dentro do vínculo familiar, amizades, trabalho, empresa, o que seja, estudo. Então a pessoa está ali distraída e, portanto, não está entregue a Deus como deve ser. Isso é o que significa entregue-se a Deus, é que não, se tem muitas distrações
na vida, mas nós temos que lutar contra essas distrações e dedicar mais tempo a nosso Deus, com nossos pensamentos também. Quando nós estamos na rua, no trabalho, estudando, onde seja, na empresa, no trabalho, pensemos no Senhor, meditemos nele, admiremos a Deus em tudo que nós vemos, em tudo que nos rodeia, admiremos a Deus e dessa maneira tudo isso se chama entregar-se a Deus. Portanto, que é viver e pensar no Senhor, afastar-se do mal, isso é entregar-se a Deus. Ou como quando alguém lhe diz, ponha-se em dia com Deus, quer dizer, reflita e veja no que está falhando com o Senhor. Portanto, que essa é a pergunta, espero que sirva a todos. E, meus queridos irmãos, conto-lhes que nós já terminamos o Evangelho de Mateus e olhei o livro de Marcos e é repetição de Mateus. Diz o mesmo e pareceu-me que tinha que saltar o livro de Marcos. Em Lucas também encontramos muitas coisas que estão em Mateus, mas tem alguns capítulos que são como diferentes, e isso é o que vamos estudar, porque nós aqui, nesse ensinamento que eu estou em frente de vocês, estamos como em uma escola, aprendendo de nosso Deus e meditando na palavra do Senhor. E bom, também nós aqui fazemos comentários das coisas que aconteceram, e isso nos ajuda muito para que a nossa vida espiritual cresça e nos aproximemos mais do Senhor. Portanto, que hoje vamos ler em Lucas, capítulo 1. É muito longo o capítulo. Ao melhor, não vamos terminá-lo hoje, porque tem 80 versos. Mas a mim me parece tão importante ler Lucas 1. Quem sabe, na próxima semana não vamos ler Lucas 2, senão quem sabe vamos saltar para Lucas 5, porque estive olhando os capítulos que não estavam em Mateus e os escolhi para lê-los e aqui estudá-los em Lucas. Quando já Deus nos permita que vamos em João, no Evangelho de João, aí sim vamos ler tudo, capítulo por capítulo, desde o princípio, porque João é um livro muito interessante. Tudo o que ele escreveu acerca do Senhor são coisas belas e interessantes que edificam a vida espiritual e nos faz alegres no Senhor. Bom, hoje também com alegria no Senhor, leiamos Lucas 1. E diz que tem como uma dedicatória a um senhor, a um personagem chamado Teófilo. Não me pus a pesquisar tanto, já me esqueci desse senhor Teófilo. Eu estudei faz muitos anos, me esqueci, mas é um grande filósofo. Era, ou foi no seu tempo, um grande filósofo, um personagem muito importante, mestre. E ele era tão importante que Lucas, sem ser apóstolo do Senhor, ele se dedicou a pesquisar, a indagar acerca de todos os feitos que o Senhor Jesus Cristo viveu na terra, desde o seu nascimento até a morte. E Lucas foi muito cuidadoso em seus escritos, em sua pesquisa, e muito bonito, tudo coincide com Mateus, com João, que foram discípulos do Senhor. E aí é onde nós vemos como o Espírito Santo sempre esteve ali, entre estes personagens, ajudando-os a fazer essa compilação ou essa recompilação de dados. E todos esses dados realmente concordam com o Antigo Testamento, com a lei e os profetas e os salmos. Isso é o mais interessante, o mais importante, que coincidem. Nada é diferente. E diz Lucas a este senhor Teófilo: posto que muitos empreenderam realizar um relato ordenado das coisas que entre nós foram cumpridas.
tal como nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares, quer dizer, os apóstolos e parte do povo, e ministros da palavra. Pareceu bem a mim, diz Lucas, depois de investigar tudo com esmero desde sua origem, escrever-te ordenadamente, excelentíssimo Teófilo, para conheceres bem a solidez dos ensinamentos em que foste instruído. Então, ele foi um grande personagem estudioso da palavra de Deus. No verso 5 diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia certo sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, que tinha por esposa uma das descendentes de Arão, a qual se chamava Isabel. Ambos eram retos diante de Deus e caminhavam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e ordens do Senhor. Aqui vemos que tinha pessoas que verdadeiramente estavam esperando em Deus. Eles eram judeus, mas eles sim esperavam em Deus, esperavam na misericórdia do Senhor. Estes personagens, e diz que eram retos, faziam o reto diante do Senhor, ainda que não estivessem cumprindo com toda a lei de Moisés. Diz, mas não tinham filho, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Sucedeu que, enquanto ele estava exercendo seu ministério sacerdotal diante de Deus no turno de seu grupo, coube-lhe em sorte, conforme o costume do sacerdócio, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora à hora do incenso. Então lhe apareceu um anjo do Senhor, veja, apareceu um anjo do Senhor a Zacarias, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias turbou-se e o temor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque tua petição foi ouvida. Tua mulher Isabel gerará um filho e lhe chamarás João. Que promessa tão formosa, tão maravilhosa! Naquele tempo, Deus fazendo promessa a esse sacerdote, a Zacarias, e dizendo Deus a ele que Deus sim tinha ouvido a petição. Isso alenta nossos corações, porque vemos que nós oramos e Deus sim nos ouve. Deus nos ouve, assim que não vamos nos desanimar, não vamos desmaiar, senão vamos seguir em frente, valentes, orando e pedindo a Deus muitas coisas, e Ele nos ouve. E Ele nos ouve, e Ele a cada um lhe dará bênçãos, a cada um lhe dará promessas maravilhosas e sua bênção. Aqui receberia essa grande bênção Zacarias. E no verso 14 diz: terás gozo e júbilo, e muitos se regozijarão por seu nascimento, pois será grande aos olhos do Senhor. Não beberá jamais nem vinho nem licor, será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quer dizer que ele seria nazireu. Não nazareno. Nazareno não, nazireu. Porque nazareno eram os que nasciam em Nazaré, um povoado, naquele tempo, na Judéia. Como o Senhor Jesus, que diz que ele nasceu se criou em Nazaré, por isso lhe diziam Jesus o Nazareno. Aqui era nazireu, João era nazireu, porque isso está na lei de Moisés. Anteriormente, lemos em Números capítulo 6, 13, onde fala sobre a lei dos nazireus. E por isso aqui, o anjo diz a ele que a criança que ia nascer, não beberia vinho nem licor, e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Que formosura! Pensemos que ele, desde o ventre, foi cheio do Espírito Santo, nasceu e sendo um bebê, cheio do Espírito Santo, sendo uma criança cheia do Espírito Santo, sendo um jovem cheio do Espírito, até que chegou a idade de começar a trabalhar para Deus,
fazer o que Deus lhe havia, para o que Deus tinha lhe enviado, para servir a Deus, fazer o trabalho, que era pregar o reino dos céus e preparar os corações de todas aquelas pessoas, para que quando o Senhor Jesus aparecesse, os corações já estivessem prontos, preparados, crendo para aceitar ao Senhor Jesus Cristo em sua vinda, nesse momento, nesses dias. Então, João foi o encarregado de pregar e lhes dizia: arrependam-se, porque o reino se aproxima. Isso já o lemos em Mateus. Mas aqui, que linda é a história do nascimento de João. Diz, no verso 16, diz que depois de ser cheio do Espírito desde o ventre, diz, a muitos dos filhos de Israel fará voltar ao Senhor, Deus, seu Deus. Diz, João faria que muitos se convertessem ao Senhor. E ele mesmo irá diante dele com o espírito e o poder de Elias. Então, esse João diz que ele estaria com o espírito e o poder de Elias, mas não o espírito do corpo de Elias, senão o Espírito Santo que Elias teve naquele tempo, em sua época, o profeta Elias, o Espírito de Deus, a porção do Espírito do Senhor, o poder que Deus deu a ele, as capacidades. Isso que Deus tinha dado a Elias se daria aqui a João. Portanto que Elias foi transposto, o Senhor o levou, mas os dons e o Espírito Santo regressam de onde Deus lhe envia. E aqui já quando João ia nascer, quando João nascesse, o Espírito Santo e o poder que Deus tinha dado a Elias, a forma como Deus usou Elias, iria usar também a João. E por isso lhe dizia que ele estaria com o espírito e o poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à sensatez dos justos, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. Que trabalho tão formoso, tão valioso, tão importante, que milagres tão grandes que o Senhor estava fazendo com estas coisas, com a vinda do prometido, do Salvador, do príncipe de paz, desse rei perfeito que o Senhor tanto tinha prometido pelos profetas, que enviaria seu rei e que ele governaria em perfeição. E aqui, pois, vemos esse começo tão maravilhoso. E quando já o anjo falou a Zacarias estas revelações, lhe diz, aqui no verso 18, Zacarias disse ao anjo: como eu poderei estar seguro disso? Como eu vou comprovar que o que tu estás me dizendo é de Deus? Como comprovo que tu és um enviado de Deus? Como faço para crer, para aceitar? Como? Ele pediu como um sinal. Diz, eu sou ancião, porque eu sou ancião e minha esposa é de idade avançada, então como é possível que ela vai ter um filho? Segundo, a natureza do ser humano era impossível. O anjo lhe respondeu, dizendo, eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, e fui enviado para falar contigo e para te anunciar essas boas notícias. E agora, o sinal para que creias e para que penses que é verdade da parte de Deus tudo o que eu estou dizendo. Agora tu permanecerás em silêncio e sem poder falar, até o dia em que suceda essas coisas, porque não deste crédito às minhas palavras, as quais se cumprirão em seu devido tempo. O povo estava aguardando Zacarias e acharam estranho sua demora no santuário. Então Zacarias estava no santuário. Eu penso que Zacarias estava no lugar santíssimo, porque no lugar santíssimo somente entrava o sacerdote e ninguém mais podia entrar. E ele não saía, e todas as pessoas lá fora, ou todos os sacerdotes lá fora, estranhando e pensando o que aconteceu
com Zacarias, que está demorando lá no santuário. Diz, no 22, quando ele saiu, quando já Zacarias saiu do santuário, eu digo o lugar santíssimo, não podia lhes falar, e se deram conta de que tivera uma visão no santuário. Ele estava fazendo gestos para eles e permanecia mudo. E sucedeu que, quando se cumpriram os dias de seu serviço sacerdotal, foi para sua casa. Ele já cumpriu seu trabalho como sacerdote? Já ele foi para sua casa? Aí se vê que nesse tempo já os sacerdotes trabalhavam no templo por turnos. Mas que grande maravilha o que Deus fez nesse dia, falando a Zacarias através do anjo. Nosso Deus é assim de grande e de poderoso. Nosso Deus é real. Ele é o dono do universo. Nosso Deus nos governa. Para ele não tem nada escondido, não tem segredos. Ele é o que tudo faz. Tudo o que nós vemos no mundo agora, a ciência, a tecnologia, tudo é graças a Deus que dá as capacidades ao ser humano para que descubra, para que transforme muitas coisas. Graças a nosso Deus. No verso 24 diz: depois desses dias, concebeu Isabel sua mulher e se manteve isolada durante 5 meses, dizendo: assim fez o Senhor comigo nos dias em que olhou para mim para tirar meu opróbrio entre os homens. Porque naquele tempo uma mulher estéril era uma mulher menosprezada. E era o pior que podia acontecer a uma mulher era que fosse estéril. Então a menosprezavam e por isso sentiam-se mal. E aqui ela diz, e o Senhor tirou o meu opróbrio. Diz, no 6º mês, foi enviado de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, descendente de Davi. Aqui é a história do Senhor Jesus. E o nome da virgem era Maria. E entrando onde ela estava, disse: salve, muito favorecida, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porque ele disse isso o anjo? Porque ela tinha sido a escolhida entre muitas virgens que tinha naquele tempo. Ela foi a que Deus escolheu para que nascesse o Senhor Jesus Cristo. Por isso o anjo lhe disse: bendita entre as mulheres, porque tu ganhastes em uma loteria, mais que uma loteria, porque fostes favorecida. Porque entre muitas que há, centenas de mulheres, quem sabe milhares de virgens, tu ganhastes esse prêmio que Deus vai dar. Por isso és bendita, lhe diz. Entrando onde ela estava, disse: salve, muito favorecida, o Senhor está contigo. E no 29 diz: ela turbou-se profundamente por estas palavras e pensava o que significaria tal saudação. Porque ela percebeu que o anjo a estava saudando e que ela pensou: o que é isso? O que significava essa saudação? Que essa saudação o que seria? O anjo lhe disse: deixa de temer, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Achou graça diante de Deus e por isso Deus a escolheu para essa bela bênção de ser a mãe do Salvador na carne, da parte humana do Senhor Jesus. Tu conceberás em teu ventre, lhe diz o anjo. Tu conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, e o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Glória a Deus. Davi já tinha morrido fazia muitos anos, muitos séculos. Tinha morrido Davi. Mas Deus tinha dito que o Salvador, o Redentor, viria da linhagem de Davi. E por isso o anjo lhe diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Quando nós tenhamos a oportunidade de ler
em Samuel e em Reis, quando Deus falou ao rei Davi, ele disse que ele não lhe construísse nenhum templo, que seu filho era o que iria construir um templo muito formoso, maravilhoso, esplendoroso. Deus estava falando de um templo espiritual, mas também o Senhor primeiro permitiu que se construísse um templo físico, para que, vendo o esplendor do físico, mais ou menos as pessoas se guiassem como seria o espiritual. E por isso tinha como 2 filhos naquele momento para Davi, quando Deus lhe falou pelo profeta Ananias a Davi, e disse-lhe: tu não vais construir o templo, senão será teu filho. O Senhor lhe falava de um templo espiritual e também do físico. E falava de 2 filhos. O filho disse: e a tua semente. Falava-lhe que tua semente é a que estaria construindo esse templo. Falando já em termos espirituais, simbólicos, falava de seu filho, que era Jesus Cristo, Jesus Cristo seria dessa linhagem do rei, e ele seria essa semente, e ele estaria construindo o templo espiritual, mas também estava aí fisicamente seu filho Salomão, e Deus permitiu que seu filho Salomão construísse um templo físico, e por isso Deus foi o arquiteto e o engenheiro, e ele foi tudo para a construção desse templo, dando as medidas e mostrando todos os materiais necessários para a construção do templo. Foi Deus que ordenou e deu todas as indicações para construir esse templo, porque Deus sabia que atrás desse templo físico que estava fazendo Salomão, filho de Davi, viria no futuro o templo espiritual por seu filho Jesus Cristo, por Jesus Cristo como rei da linhagem de Davi, mas tudo no sentido espiritual, simbólico. Isso é algo que muito difícil de compreender para qualquer pessoa, mas não se preocupem se não compreendem ou entendem. Continue lendo a Bíblia, que à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai compreendendo mais, porque Deus vai lhe dando mais entendimento, e você vai entender essa terminologia da parte espiritual, a parte física, da parte simbólica, entenderá, mas o importante é seguir os caminhos de Deus. E aqui, então, está lhe falando o anjo do que seria o Senhor. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Para sempre será o reinado do Senhor. Por isso o Senhor está reinando. Ele está reinando. E seguirá reinando para sempre. E reinará nesse mundo físico e reinará na eternidade. Isso será, diz. E leiam todos vocês o 33. E reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não terá fim. Glória a Deus, poderoso é o Senhor. Seu reino não terá fim. Bendito é o Senhor. Todos os reis de Israel reinavam por 40, até que morriam. Um 40 anos, o outro 50, o outro 30, o outro 20, e morriam. Mas este rei diz que é para sempre. E ele está reinando hoje. Reina em nossos corações. 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Claro, Maria, como ia compreender? Ela não compreenderia tudo o que o anjo estava dizendo. Como será isso? Pois não conheço varão, sou virgem. Disse-lhe Maria: eu não conheço varão, eu sou virgem? E como será então que eu terei um filho? Diz que o anjo lhe responde: consideramos que em Mateus 1 diz que Maria e José se desposaram, como que hoje em dia as pessoas chamam de compromisso matrimonial, e que eles se desposaram porque, como naquela época o costume era que se desposavam, se casavam, mas iam viver juntos como marido e mulher depois de um ano. Então, conta em Mateus que
que quando José estava com Maria, diz que ele percebeu que ela estava grávida ou gestante, mas ele sabia que não a tinha tocado e diz que ele quis deixá-la silenciosamente, porque a lei de Moisés era muito drástica nesses aspectos. Se uma mulher chegava ao matrimônio e não era virgem, a apedrejavam. Então, José, como a amava tanto e era muito justo, e amava Maria, então ele disse, como eu não quero que vão apedrejá-la, melhor eu fujo e vou-me e ninguém vai me ver e deixo-a abandonada. Então já não vão apedrejá-la. E dessa forma ele quis salvá-la, porque ele percebeu que ela estava grávida e não tinham se juntado. Bem, então quando já o anjo, Deus intervém e diz a José, ele diz, não temas, que o que há em Maria é do Espírito Santo. E foi quando lhe deu todas as explicações e disse-lhe que teria, pois, esse filho e que era gerado pelo Espírito Santo. E José, pois ele creu e diz que ele não tocou em Maria, intimamente não a tocou, senão só depois que nasceu o Senhor Jesus. Depois disso é quando diz que ele se juntou a ela como mulher. Então, nós não duvidamos, nós sabemos que essa é a verdade, porque Deus o diz e nós cremos em tudo que o Senhor nos diz. Então, aqui Maria diz ao anjo, eu sou virgem, não conheço varão. E ele lhe responde, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso também o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Eis que tua parenta Isabel, que era a prima, também concebeu um filho em sua velhice e já está de 6 meses, a que era chamada de estéril. Quer dizer que João era mais velho que o Senhor 6 meses. Porque nenhuma coisa será impossível para Deus, diz o anjo. Nenhuma coisa será impossível para Deus. Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Veja o que Maria disse. Eis que eu sou a serva do Senhor. Faça-se comigo conforme a palavra do Senhor. Submeto-me a crer e a fazer a vontade do Senhor. Quero agradar a Deus. Deus o diz, assim será. E ela aceitou. E diz, e o anjo saiu de sua presença. Por esses mesmos dias, Maria se levantou e foi apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ou o cumprimento, a criança mexeu em seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Veja que ela foi cheia do Espírito Santo. Foi no momento que viu Maria. Maria já estava grávida. E aí, João, no ventre, recebe a primeira bênção do Senhor. Diz que foi cheio do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse, bendita és tu, disse Isabel a Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. E de onde me provém que a mãe do meu Senhor, estava dizendo Isabel, a mãe do meu Senhor venha até mim? Isto é uma bênção muito grande. Eu não sou digna de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Ela estava profetizando, porque diz que o Espírito Santo chegou e foi cheio, João, no ventre, mas isso fez com que também ela foi a que profetizasse a mãe. E ela então dá a profecia. Diz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre, profecia. E de onde me provém que a mãe do meu Senhor vem até mim? Profecia. Porque tão logo chegou a meus ouvidos a voz de tua saudação, a criança em meu ventre saltou de gozo. Feliz a que creu que se cumpririam as coisas que lhe falaram da parte do Senhor. E disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Então Maria começa a orar, a louvar a Deus. Louvar ao Senhor e dar graças a Deus,
porque Maria tinha sido abençoada com tão grande bênção, ser a mãe de um pedaço de carne que Deus tomou para ele tornar-se um ser humano, para habitar com os homens. Glória a nosso Deus. E Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor. E essa leitura, a mais profética, aí a encontramos em 1 de Samuel. Bom, aí onde está também Ana a profetisa, que não podia ter filhos, e também louva e engrandece ao Senhor por ter lhe dado filho. E aqui diz: e meu espírito, diz Maria, e meu espírito saltou de gozo em Deus, meu Salvador, porque pôs seus olhos sobre a pequenez de sua serva. Dispôs seus olhos sobre a pequenez de sua serva, quer dizer, ela não era de uma família rica, de uma família aristocrática. Ela era pobre, humilde, simples em todos os aspectos. E por isso ela dizia à pequenez: o Senhor pôs seus olhos na pequenez de sua serva? Não escolheu a família mais rica para que viesse o rei, para que nasça o futuro rei. Não veio da melhor família, nada, porque isso já estava profetizado, que não viria das melhores famílias nem dos ricos, senão dos humildes, dos simples, do que disponha o coração para Deus. E aqui diz o 48, pôs seus olhos sobre a pequenez de sua serva, pois desde agora todas as gerações me terão o quê? Por afortunada? Isso é certo? Isso é certo. Me terão, diz, todas as gerações me terão por afortunada, isso é certo? Porque nós dizemos e pensamos, bem-aventurada Maria, que Deus a escolheu para que nascesse o rei. Deus a escolheu, então ela é bem-aventurada. Tem muitas religiões que se baseiam neste verso para se formar e para dar cada um, para dar seu ensinamento à sua maneira e para idolatrar. Então tem religiões que já começaram a fazer os ídolos da Virgem, fazer as pinturas da Virgem, fazer as estátuas. Bom, de uma ou outra forma, as religiões pagãs, idolátricas, também todas, se nós vamos pelo mundo e percorremos, olhando a religião das pessoas, a todos vemos uns ídolos que são muito similares, têm muita semelhança com o que aconteceu aqui, de onde, de toda maneira, tem um Criador, tem uma Virgem que deu à luz um filho, que este é o que salva, que é o que... Não que nesse Deus que tem que crer para ser salvo. Então vemos que todas as religiões, à sua maneira, mudando o nome, tem essa... copiaram dessa circunstância aqui, desse assunto, copiaram para falar cada um de sua religião. Mas nós, Deus tem aberto o nosso entendimento, nossa mentalidade, e nosso entendimento abriu o Senhor e nos deu a conhecer sua palavra para nós não cairmos no erro, no equívoco da idolatria, senão entender e compreender as coisas sabiamente, inteligentemente, como Deus quer que verdadeiramente seus filhos aprendam seus caminhos com toda a sabedoria, com toda a inteligência e com toda a veracidade do caso. Por isso nós admiramos a Maria. A admiramos e sabemos que Deus deve tê-la aí em algum lugar especial. A ela e aos apóstolos e a todos aqueles, a João Batista, a Moisés, a todos eles, Deus deve tê-los em algum lugar especial, certamente. Porque, pois o merecem, porque eles foram instrumentos na mão de Deus, então merecem sua bênção. E nós, pois Deus nos dará o nosso, portanto que agradecemos ao Senhor de toda maneira, agradecemos a Deus. E aqui no 49 diz, porque o poderoso fez grandes coisas por mim. Ela diz, de agora em diante, as pessoas dirão que sou afortunada, porque o Deus Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim.
Santo é o seu nome, e sua misericórdia vai de geração em geração aos que o temem. Aqui começa Maria a profetizar. Ela começou a profetizar. E diz no 51, realizou grandes proezas com seu braço, desbaratou os arrogantes no pensamento de seus corações, abateu de seus tronos os poderosos e exaltou os de condição humilde. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo. Nós, às vezes, vemos na Bíblia que o Senhor fala ou ataca os ricos é porque eles, por sua riqueza, envaideceram-se e esqueceram-se de Deus, dizendo que eles não precisavam buscar a Deus porque tinham tudo. Por isso o Senhor se indignava. Geralmente, a maioria das vezes, vivia o Senhor indignado com os ricos. Ainda que muitos ricos, sim, buscaram a Deus de coração. No verso 54, socorreu Israel, seu servo, para relembrar de sua misericórdia, tal como lhes falou a nossos pais, a Abraão e sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela. Então, até aí foi a profecia que deu Maria. E diz, Maria permaneceu com sua prima Isabel uns 3 meses e regressou à sua casa. O tempo de Isabel dar à luz se cumpriu e deu à luz um filho. Seus vizinhos e seus parentes ouviram que o Senhor havia mostrado grande misericórdia para com ela e se alegraram juntamente com ela. Todos felizes, porque ela era estéril e, além disso, era de idade avançada. E agora Deus lhe deu um filho. Isso suponho que fizeram uma grande festa. Aconteceu que no 8º dia vieram para circuncidar o menino. E iriam chamá-lo de Zacarias, segundo o nome de seu pai. Mas sua mãe, tomando a palavra, disse, não, o menino se chamará João. E lhe disseram, mas por quê? Em tua família não há ninguém de tua parentela que se chame assim? Portanto, que como vão pôr João? Se ninguém se chama João na tua família, entre teus parentes? E diz, então perguntavam por gestos a seu pai como desejaria que o menino se chamasse. Aí, com que o pai diga. E recebendo uma tabuleta, ele pediu uma tabuleta e escreveu o seguinte, João é seu nome. E todos se admiraram. Todos se admiraram. Imediatamente sua boca foi aberta e desatada a língua. Começou a falar bendizendo a Deus. Glória a nosso Deus. Que milagre, que sinal tão maravilhoso fez o nosso Deus. E veio temor sobre todos os que viviam ao seu redor. Em toda a região montanhosa da Judéia se comentavam todas essas coisas. Todos que ouviam delas guardavam-nas em seu coração, dizendo, o que esse menino será? E a mão do Senhor estava com ele. E aqui já vem a profecia de Zacarias, o sacerdote, ou o pai de João. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor, Deus de Israel. Nós vamos prestar atenção nessa profecia tão maravilhosa. Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo. Porque dizem que nesse tempo todos estavam esperando a redenção do Senhor, a salvação de Deus. Deus não tinha tornado a dar-lhes profetas. Deus não tornou a se manifestar ao povo e todos se sentiam longe de Deus, sem Deus, temerosos e escravos de um governo, de um império. Mas bem, aqui já ele diz, Deus quis visitar e redimir a seu povo e suscitou poderosa salvação no 69. E suscitou poderosa salvação em nosso favor na casa de Davi, seu servo. Tal como falou desde a antiguidade pela boca de seus santos profetas, que nos salvaria de nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E ele está aqui reconhecendo
o sofrimento e a tribulação que estava vivendo o povo desde séculos atrás. As humilhações, a escravidão, o espalhamento, a dispersão de todo o povo por diferentes nações, humilhados e sem Deus e sem esperança. Viveram sem Deus, viveram sem a manifestação do Senhor, sem o consolo de Deus, todos esses séculos. E tem um profeta que profetizou para esses dias dessa situação que viveria o povo sem o Senhor, que diz que estariam percorrendo de mar a mar, buscando palavra de Deus e não a encontraria. E isso aconteceu durante todos esses séculos, que foram como mais de 600, creio. Bom, eu sou ruim para os cálculos, mas aí me aproximo, que ficaram eles sem Deus, sem profeta, sem manifestação, sem consolo do Senhor, sem a mão de Deus ajudando-os. Senão eles foram escravos dos impérios, dos governos das nações estrangeiras. Mas aqui estava já Zacarias profetizando que com a chegada de João e do Senhor Jesus Cristo, que com essas duas crianças que vinham a caminho, já tudo ia se resolver para o povo, e não somente para um povo específico, senão para um povo formado ou que se formaria com pessoas de muitas nações, e que entre esses, pois nós nos consideramos, glória a nosso Deus. E aqui diz o verso 72, para mostrar sua misericórdia para com nossos pais e lembrar de sua santa aliança. Que Deus aqui está dizendo, Deus lembrou da aliança, mas aqui Zacarias está profetizando, diz, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, sem temor, o sirvamos a Deus. Porque o Senhor sempre falava por seus profetas ao povo, dizendo que ele estaria formando uma nação, um povo tão grande, disse-lhe a Abraão, e que eles estariam servindo a Deus para sempre, e que o Senhor estaria com eles para sempre, diz. Então, por isso é que nós temos essa esperança, que nós estamos incluídos nesse povo espiritual que o Senhor Jesus Cristo começou a formar, está formando e formará com pessoas de muitos lugares, não somente do povo de Israel, senão de outras nações, de todo o mundo, porque o Senhor disse que esse evangelho será pregado por todo o mundo. E aí se formará esse templo espiritual, esse templo grandioso, maravilhoso, que o Senhor falava a Davi, através do profeta, que sua descendência seria o que estaria construindo esse templo maravilhoso, onde Deus estaria manifestando sua glória para sempre. Então é esse templo espiritual, não o físico, não o material. Agradecemos ao Senhor por isso. E aqui diz, no 75, diz, em santidade de vida e retidão de conduta diante de seus olhos todos os nossos dias. Mas aqui leio novamente o 73, para que não se perca a mensagem. Diz, o juramento que fez a Abraão, nosso pai, conceder-nos que, livres das mãos de nossos inimigos, sem temor serviríamos a nosso Deus, em santidade de vida e retidão de conduta diante de seus olhos todos os nossos dias. E diz ao menino, e dá uma profecia ao menino, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, está profetizando a João. João tinha 8 dias de nascido. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante da face do Senhor, diz. Irás diante da face do Senhor para preparar seus caminhos. Sim, recordemos quando João dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Atrás de mim vem um a quem eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, de seu calçado. Isso dizia João.
E assim, cumprindo-se essa profecia, irás diante da face do Senhor para preparar seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento de salvação, para perdão de seus pecados, pela terna misericórdia de nosso Deus, pelas quais nos visitou do alto um amanhecer do sol, para que sua luz brilhe sobre os que estão sentados nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos pés para um caminho de paz. Glória a nosso Deus. Nós, hoje, também podemos dizer que estamos desfrutando dessa profecia. Estamos desfrutando do que Zacarias profetizou a João, que ele faria e prepararia o caminho para o Senhor, porque viria o Senhor para dar conhecimento ao povo, para perdoar pecados, o Senhor visitar desde o alto, o Senhor humilhando-se para visitar os seres humanos, para nos dar luz para aqueles que em algum tempo habitávamos em trevas, e os que habitam hoje em trevas, o Senhor segue sendo essa luz, e Ele seguirá iluminando aqueles que vivem em sombra de morte. Sombra de morte são as dificuldades, as tribulações, os dias maus, a tristeza, a amargura, o pranto, o choro. Isso é a sombra de morte. Mas o Senhor está aí, ao nosso lado, muito perto de nós, para limpar nossas lágrimas, secá-las e para abençoar-nos, guiando, iluminar-nos, para que sigamos pelo caminho da perfeição, para que chegamos lá na vida eterna para desfrutar com Ele na eternidade para sempre. Como Ele prometeu, bendito o Senhor. Glória a nosso Deus. E aqui diz, o menino, leiam vocês, o menino crescia e se fortalecia em espírito e vivia em lugares desertos até o dia de sua aparição pública diante de Israel. Glória a nosso Deus. Que maravilha! E aqui, o que queira aprofundar-se, leia em Isaías capítulo 9, para que vocês continuem deleitando-se dessas profecias, dessa palavra de nosso Deus, naquele tempo, mais de 2000 anos atrás. Mas nosso Deus é o mesmo ontem e hoje, e assim como ontem falou, e ontem mandou um anjo falar, e como ontem deu a profecia a estes personagens, e fez estes milagres também com Zacarias, com a esposa, assim mesmo Deus, hoje também, fala Deus, hoje também se manifesta o Senhor, hoje também o Senhor fala por profecia, através de seus servos e suas servas. O Senhor os usa a boca deles para falar, para fazer promessas maravilhosas. O Senhor dá as visões, os sonhos, as revelações. Aqui manifestou-se também com sonhos, aqui manifestou-se com visões. E o Senhor fez essas promessas maravilhosas que muitos desfrutaram naquele tempo, e nós hoje também as estamos desfrutando. E Deus continua vivo. Deus fala hoje e vive. Não é como as pessoas dizem, que Deus esqueceu-se de suas criaturas, que Deus se esqueceu dos seres humanos. Isso é mentira. Deus está aí olhando-nos, observando-nos. Tem um salmo em um salmo diz que Deus está sentado em seu trono e desde lá nos olha, nos observa. Olha a todos os filhos dos homens, aos bons e aos maus. Isso faz o Senhor. Ele se humilha para nos abençoar, para vir em nosso auxílio. Amemos a nosso Deus. Convertamo-nos a Deus. Façamos sua vontade. Cumpramos seus mandamentos. Oremos sempre e leiamos a Bíblia, porque lendo a Bíblia agradamos muito a Deus. Ele se agrada
e cantemos ao Senhor e façamos sua vontade. Vamos orar e agradecemos ao Rei, agradecemos ao Senhor. E ao mesmo tempo, também vamos pedir ao Senhor nossas petições, nossos desejos, nossas necessidades. Vamos pedir ao Senhor e dispor o coração. E disponha o coração. Não pense você que você passará despercebido. Deus é nosso vigilante. E Ele vigia nossos corações, Ele vigia nossos pensamentos. Portanto que façamos-nos dignos e merecedores de sua graça, de seus benefícios. Pai Santo, Pai Celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Obrigada por aquelas maravilhas que fizestes naquele tempo, conforme a leitura. Mas também obrigada por todas as maravilhas em séculos anteriores. Porque desde que começamos a ler a Bíblia, desde o princípio, vemos tuas maravilhas, teus prodígios, tua grandeza. Vemos teu amor, tua misericórdia. Vemos tantas coisas realizadas, Senhor. Vemos muitas pessoas que tu lhes destes muitas bênçãos, os usastes, lhes fizestes promessas e destes muitas bênçãos. Destes ordens, leis. E ainda até o dia de hoje, tu nos dás ordens, nos dás leis, nos ensinas, nos corriges, nos admoestas, para que nós vivamos a vida santa, para que nós vivamos a vida reta diante de ti, Senhor. E tu nos consolas. Sempre nos consolas, sempre nos convida a que sigamos, que não desmaiemos, que tu eres poder e que tudo é possível. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Te peço, meu Senhor, no dia de hoje, que estendas tua mão sobre todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, que estão doentes, que têm diversas doenças, que têm dores, sofrimentos. Senhor, estendes tua mão que cura, porque tu és o médico divino. E tem doenças, tem muitas pessoas que não puderam se curar indo a hospitais ou à ciência médica. Somente teus milagres, o teu poder pode curá-los. Por isso, Senhor, te peço que estendas tua mão que cura. Também, Senhor, repreende bruxarias. Repreende bruxarias. Tem muitas pessoas que estão indo à igreja, estão há muito tempo na igreja, escrevem e-mails dizendo que são vítimas da bruxaria e que estão sofrendo, e que oraram, e que não tem cura. Senhor, certamente estas pessoas não dispuseram seu coração para ti, ou não se puseram em dia contigo, ou não se converteram a ti, não compreenderam teus caminhos, ainda que estão há muitos anos na igreja. E por isso está lhes acontecendo isso das bruxarias. Te peço, meu Senhor, misericórdia. Te peço misericórdia por essas pessoas. Tu conheces e sabes aqueles que escrevem queixando-se. Senhor, és tu nosso médico. És tu, Senhor, é o que alivia nossas dores, as tiras, nos curas, nos libertas, porque tu viestes para libertar os cativos, para limpar-nos, para tirar-nos, para livrar-nos da escravidão do diabo. Senhor, estendes tua mão poderosa e tiras tristezas e depressões e angústias, sofrimentos. Quebres as correntes diabólicas, as ataduras e os laços e abençoas a cada um, meu Senhor. Abençoas e prosperes, meu Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos. A honra e a glória é para o nosso Deus. Glória a Deus, louvores ao Todo-Poderoso. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí,
pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. A honra e a glória é para Deus. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Que meu Senhor abençoe a todos. Um abraço muito forte. Bênçãos para vocês aqui, irmãos. O Senhor os abençoe. Para as crianças, o beijinho de costume. Deus os abençoe e até breve. Obrigada. Obrigada.